A paz do Senhor, coral de adolescentes, estamos começando mais uma aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo e na aula de hoje a gente vai aprender sobre o avivamento no mundo, sobre o avivamento da Rua Azusa. Vamos lá? Como eu disse na outra aula, o avivamento ali de Atos 2, ele não parou. Lá em Atos 2, ele continuou, o Espírito Santo continuou operando através dos tempos e Deus continua derramando seu Espírito sobre toda a carne. E na aula de hoje, então, a gente vai conhecer sobre como o Espírito Santo operou lá na Rua Azusa. Esse avivamento, ele começou um pouco antes, quando Charles Parham, ele fundou uma escola bíblica chamada Bethel, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. E lá ele fundou então essa escola e ele tinha como visão a igreja do primeiro século, a primeira igreja, lá de Atos. Então ele não cobrava taxa de moradia e nem taxa de alimentação dos alunos, porque ele queria que todos participassem, que todos tivessem a oportunidade de estudar a palavra, A única exigência de Charles Parham é que todos que quisessem participar da escola bíblica, eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra e da oração, assim como os apóstolos. Então, certo dia, os alunos da escola Bethel estavam ali estudando os textos bíblicos sobre o batismo com o Espírito Santo, de Atos 2, e eles chegaram à conclusão, então, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Então eles começaram a estudar e quiseram isso para a vida deles. Eles quiseram o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder também na vida deles. Até que em janeiro de 1901, os alunos se reuniram para orar e naquela noite, então, eles foram batizados com o Espírito Santo. Em 1905, Charles Parham, ele muda-se então para Houston, no Texas, e lá ele funda outra escola bíblica. E nessa escola bíblica ele tinha um aluno chamado William Joseph Seymour. William Seymour, ele teve contato, com esse estudo sobre o batismo com o Espírito Santo e ele foi convicto ali de que ele queria aquilo também para a nação dele, ele queria aquele mesmo avivamento para a nação dele. Então ele começou a sair, a pregar nas igrejas sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas a mensagem dele não foi aceita na época pelas igrejas ali, porque eles não acreditavam nos dons espirituais, não acreditavam no falar em línguas, não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E também porque ele mesmo pregando sobre o batismo com o Espírito Santo, ele ainda não era batizado. Então eles rejeitaram, a mensagem de William Seymour, eles não quiseram. Então William Seymour, ele reuniu pessoas que tinham a mesma visão que a dele, e um dessas pessoas era um casal, era a Ruth e o Richard Asbury, e eles cederam a casa deles para que o William Seymour, então, fizesse cultos caseiros, fizesse reuniões de oração ali na casa deles, para que eles também estudassem, para que eles também buscassem o batismo com o Espírito Santo. Então eles se reuniram então na casa de Ruth e de Richard, na rua Bonnie Bray 214. No dia 9 de abril de 1906, eles começaram então a orar pelo batismo com o Espírito Santo naquela casa daquele casal. E após 5 semanas de pregação e oração, William Seymour, então, ele pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, pregava sobre Atos 2, e Edward Lee foi o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. E, então, William Seymour, impactado, por aquele avivamento que estava ali começando naquela casa, ele começou a pregar mais sobre Atos 2, e naquele mesmo dia, mais 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, incluindo Jane Moore, que mais tarde se tornaria a esposa de William Seymour. Naquele dia, então, foram batizadas essas pessoas, mas William Seymour ainda não tinha sido batizado. William Seymour vai ser batizado com o Espírito Santo, então, no dia 12 de abril, durante uma oração que ele orou a noite toda, então ele foi batizado com o Espírito Santo. Logo depois daquele dia que aquele grupo de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas começaram a escutar que naquela rua, na rua Bonnie Bray, naquela casa, estava acontecendo algo diferente.
Então as pessoas começaram a ir para lá para saber o que estava acontecendo, outros porque queriam também receber da parte de Deus, queriam também um avivamento na vida deles. Então, em curto espaço de tempo ali, aquela casa já não tinha mais espaço para tantas pessoas que iam lá para buscar a presença de Deus também para a vida delas. Então eles tiveram a necessidade de procurar outro lugar um pouco maior para que comportasse aquele número de pessoas, porque já não tinha mais lugar suficiente para elas. E William Seymour, então, ele achou um galpão abandonado na rua Azusa 312. Esse galpão, no início, ele era uma igreja metodista e, por último, estava sendo usado como estábulo. E como o aluguel do prédio na época era barato, era $8, era o que eles tinham como pagar. Então eles ficaram com o prédio mesmo, e então ele reuniu as pessoas que estavam ali cooperando juntamente com ele para fazer uma boa limpeza no prédio. Então eles pegaram 2 caixotes de madeira e pegaram uma prancha de madeira, e esse era os bancos da igreja. O púlpito eram 2 caixotes de madeira, um em cima do outro. Então essa era a igreja ali de William Seymour, que ficou conhecido como Missão da Fé Apostólica. O primeiro culto foi realizado no dia 14 de abril de 1906. Era realizado cultos 3 vezes por dia, em 7 dias da semana. Em curto espaço de tempo, eles já tinham mais de 1.000 novos membros. E ali então começou um avivamento que impactou o mundo inteiro. Ali naquele velho galpão acontecia coisas sobrenaturais, milagres, curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. As pessoas eram convictas de seus pecados e queriam transformação de vida. Há relatos que as pessoas a 2, 3 quarteirões dali já sentiam um poder de Deus, já eram impactadas pelo poder de Deus. Pessoas a 2, 3 quarteirões da rua Azusa, elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas a 2, 3 quarteirões dali, elas sentiam a presença de Deus e eram convictas de seus pecados, e elas então se entregavam ao Evangelho. Ali perto da rua Azusa era um trânsito, tanto de pessoas quanto de carros. Pessoas do mundo inteiro iam ali na rua Azusa para receber também da parte de Deus, do que Deus estava derramando naquele lugar. Há relatos de pessoas que viveram naquela época que a nuvem da glória do Senhor era tão grande e era tão densa e nítida, era palpável, que as crianças que iam para os cultos, elas brincavam de esconde-esconde atrás daquelas nuvens, de tão visível e de tão palpável que era a glória do Senhor naquele lugar. O avivamento da rua Azusa, ela foi se espalhando o avivamento que estava sendo derramado ali, porque pessoas do mundo inteiro, pessoas dos Estados Unidos inteiro iam para lá para receber e levavam aquela glória juntamente com eles para suas cidades, para os seus estados, para as suas nações. Muitas igrejas, muitas denominações que nós conhecemos nos dias de hoje tiveram início lá no avivamento da Rua Azusa, tiveram contato com a Rua Azusa. Uma dessas igrejas tão conhecidas hoje mundialmente é a Igreja Assembleia de Deus, a nossa igreja. E os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, que são os fundadores da Igreja da Assembleia de Deus, eles também tiveram lá, eles também receberam da parte de Deus lá, e é o que a gente vai estudar na próxima aula, o impacto, a influência do avivamento da Rua Azusa também aqui no Brasil. William Seymour, ele continuou seu pastorado, então, ali na Rua Azusa, até a sua morte em 28 de setembro de 1922. Quando ele morreu, então, a sua esposa, a Jenny Moore, ela liderou a igreja no seu lugar até 1931, quando a congregação perdeu o edifício e o prédio, então, foi demolido. Mas o avivamento da Rua Azusa não parou ali. E como eu disse, se espalhou pelo mundo inteiro e todo o mundo foi impactado pela glória que o Senhor derramou naquele lugar. Há muitos outros relatos de coisas extraordinárias que aconteceram lá, mas como eu quero deixar um vídeo bem resumido para vocês, não vou conseguir contar tudo. Mas vocês leiam, vocês pesquisem na internet o avivamento da Rua Azusa, pesquisem sobre a vida de William Seymour, e aí vocês vão entrar mais em detalhe da história e vocês vão conhecer um pouco mais sobre o avivamento da Rua Azusa. E
na nossa próxima e última aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo, a gente vai conhecer o impacto que teve o avivamento da Rua Azusa aqui no Brasil, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Vejo vocês então na próxima aula. Deus abençoe e tchau!